E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos dar continuidade aqui, né? A gente estava falando sobre os biomas e agora a gente vai falar sobre as zonas de transição e os manguezais, beleza? Então, só para vocês saberem aqui, o que são as zonas de transição, né? Entre os biomas brasileiros, existem algumas regiões, e essas regiões, ela têm características específicas. Essas regiões entre um bioma e outro são chamados zona de transição. Aqui eu coloquei um mapinha para vocês verem, ó. Aqui no 1 é a zona de transição da Amazônia para a Caatinga, tá? A zona 2 é da Amazônia e do Cerrado, e a zona 3 é do Cerrado e da Caatinga, tá? Eu coloquei o mapa só para vocês terem noção de qual é a localização dessa zona de transição, tá? A gente vai falar de cada uma delas agora. Bom, a zona de transição entre a Amazônia e a Caatinga. Lá, nessa zona de transição, está localizada a Mata dos Cocais, tá? A Mata dos Cocais, ela é formada por florestas extensas de palmeiras, como, por exemplo, a Carnaúba e o Babaçu. Nessa área, o clima ele é mais úmido do que na Caatinga. E quanto mais a gente vai se aproximando da região da Amazônia, a vegetação se torna mais abundante. Então, quanto mais perto da Caatinga, a vegetação é menor, e quanto mais perto da Amazônia, a vegetação é mais abundante. Nessa área, o extrativismo vegetal é a fonte da renda de muitas famílias, tá? Os produtos que são extraídos das palmeiras, eles são utilizados em diversas coisas, né? Indústrias cosméticas, farmacêuticas, alimentícias, entre outras. Então, os produtos que são extraídos das palmeiras, elas podem se tornar produtos, elas, né, fazem parte do processo de fabricação dos produtos cosméticos, né, dos remédios, dos alimentos. E nessa área tem a carnaúba. A carnaúba ela é conhecida como árvore da vida. Por quê? Porque ela fornece diversos produtos que são usados nas construções, na alimentação e no artesanato. Por isso ela é conhecida como árvore da vida, tá? Agora, a Amazônia e o Cerrado, né? Entre a Amazônia e o Cerrado está localizada a Mata Seca. Na Mata Seca é encontrada uma formação de floresta que tem as muitas características que são comuns no Cerrado. E por que ela é chamada de mata seca, né? Ela é chamada de mata seca porque essa formação de floresta normalmente acontece em local que é afastado do curso de água, né? Então ela não tem nenhum rio, não tem nada perto, tá? Por isso que ela é chamada de mata seca. Nessa mata seca existem muitas espécies de caducifólias. O que são, né, caducifólias? Caducifólias são plantas que perdem as folhas na estação da seca. Então, fica do jeito que está na foto aqui, ó. Eu coloquei uma foto para vocês verem. Essas folhas que caem ajudam na reposição da matéria orgânica do solo. Agora a gente vai falar sobre o cerrado e a caatinga. Entre o cerrado e a caatinga, se observa uma vegetação que ela é mais rica que a vegetação da caatinga. Tem floresta de árvore de folha seca também. Eu coloquei uma foto aqui para vocês verem como é. Essa região entre o Cerrado e a Caatinga também é conhecida por sertão. O clima nessa região ele é mais seco que o clima do Cerrado. O solo ele é mais ressecado porque ele tem um período maior sem chuva. Então, o solo é muito seco e ele tem muito período de seca também. A maior parte dessa área, né, ela se encontra no interior dos estados nordestinos, beleza? Eu coloquei a foto aqui para vocês verem como é que é. Agora, os manguezais. Os manguezais, eles são comuns em estuários, enseadas, lagunas de água salgada. Só lembrando vocês que os estuários são os locais onde os rios se encontram com o mar. Tá? Estuário, então, é o encontro ali entre a água doce e a água salgada. Os manguezais, ele vai do litoral do Amapá até Santa Catarina. Então, ele pega todo o litoral.
E os manguezais, eles são exemplos de biomas costeiros. Outros biomas costeiros também tem as restingas, as dunas, as praias, as ilhas, costões rochosos, né, as baías, brejo, Recife, entre outros. Estou citando só para vocês saberem outros tipos de biomas costeiros, tá? O maior é os manguezais mesmo. Bom, como vocês podem ver na foto, o solo do manguezal ele é bem lodoso e ele fica o tempo todo inundado. Por conta disso, o solo é muito rico em matéria orgânica. E por causa desse solo ser muito rico, ele permite o desenvolvimento, né, da fauna e da flora bastante diversa. Aqui eu coloquei umas fotos para vocês verem sobre a flora, ó. Lá a gente encontra o mangue vermelho, o mangue preto, o mangue branco, samambaias, orquídeas, entre outros, tá, galera? Eu coloquei aqui só alguns que é para vocês conhecerem. Então, devido às características do solo que eu acabei de falar, né, que é um solo muito lodoso, todas as plantas que são do manguezal, elas têm que apresentar algumas adaptações, né? Porque se ela for igual a todas as plantas, ela não vai conseguir sobreviver. Então, as plantas do manguezal, elas apresentam algumas adaptações que, por causa dessas adaptações, elas conseguem sobreviver nesse solo inundado que também é muito pobre em oxigênio. Um exemplo dessas adaptações, eu coloquei a foto aqui para vocês verem, são as raízes respiratórias, que também são conhecidas por pneumatóforos. Mas o que é esses pneumatóforos, né? Esses pneumatóforos, eles permitem a captação do oxigênio do ar. E eles também têm esses caules aéreos. Esses caules aéreos, eles permitem a sustentação da planta. Como o solo é muito lodoso, ele precisa, né, que alguma coisa ajude na sustentação. E esses caules aéreos ajudam na sustentação. E os pneumatóforos, eles são muito importantes. Eu coloquei até aqui nas fotos para vocês, na foto para vocês verem, olha. É muito importante porque é por causa dessa adaptação que as plantas conseguem sobreviver no mangue. Beleza? Bom, na questão da fauna, o manguezal ele é um berçário de inúmeras espécies, marisco, ostra, caranguejo, sardinha, garopa e outros animais. No manguezal, essas espécies nascem e permanecem até a fase adulta. E em questão de comércio, né, a coleta dos caranguejos serve para subsistência e para comercialização. Então, as famílias, né, que vivem próximas aos manguezais, elas vivem disso, tá? Eles realizam a coleta dos caranguejos, né, para o seu próprio consumo e também para comercializar, né, gerando a renda. Então, ó, o que eu tinha para falar para vocês sobre as zonas de transição e os manguezais é isso, tá? Aqui eu coloquei que a ação humana ela tá atrapalhando todos os tipos de biomas, né? Então aqui essas áreas, tem algumas áreas do manguezal que ela tem sofrido muito com as atividades humanas. Essas atividades humanas, elas são decorrentes, né, do processo de urbanização, tá tudo virando cidade, as atividades agrícolas e industriais. As pessoas estão fazendo com que os manguezais virem aterros, né? Eles estão depositando lixo, fazem lançamento de esgoto, o desmatamento mesmo, queimada, estão construindo porto, e também a pesca predatória são, assim, as atividades humanas que mais têm que os mangues mais têm sofrido. Eu coloquei na foto aqui para vocês verem a deposição de lixo, tá? Então isso é uma coisa que está acabando com o nosso mangue. Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode perguntar, tá? Não pode ficar com dúvida. É importante vocês assistirem essa aula e caso vocês fiquem com alguma dúvida, vocês podem voltar e assistir de novo, porque essas aulas também ajudam vocês a resolver o roteiro, beleza? Então é isso e até a próxima.